Acompanhando a audiência pública da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul, direto aqui de Canoas. Nós viemos aqui para Canoas para fazer uma visita, percorrer vários lugares aqui. Fomos a um hospital de campanha em São Leopoldo, fomos a um abrigo que está recolhendo pessoas, abrigo de pessoas e de animais, e também de recolhimento de donativos aqui em Canoas. E agora, no fim do dia, os senadores da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul fizeram uma audiência pública com a presença do governador do estado, Eduardo Leite. Eduardo Leite veio aqui para dizer aos senadores quais são as prioridades agora para a reconstrução do estado, a situação que o estado está enfrentando e quais são as prioridades do governo para a reconstrução. Os senadores pediram muito para que ele falasse quais são as prioridades para que os senadores possam voltar para Brasília ainda hoje e que possam começar a criar essa urgência e fazer projetos para as prioridades que o Rio Grande do Sul está vivendo. Segundo o governador Eduardo Leite, esse foi o maior desastre climático do país em extensão do desastre. E ele falou muito sobre a situação da dívida do Estado, que chega a 100 bilhões de reais. O governo federal suspendeu a dívida, mas o governador Eduardo Leite falou muito que essa suspensão não é suficiente para o que o Estado vai precisar. Ele disse que a expectativa de impacto até o fim do ano é uma perda de 11 bilhões e meio na arrecadação do Estado e que só esse mês o Rio Grande do Sul deve perder cerca de 60% na sua arrecadação. Então, ele gostaria que a dívida dispensa. E como o governo não pode fazer isso legalmente, juridicamente, não pode fazer a suspensão da dívida, que possa fazer um aporte de recursos, porque o impacto na arrecadação realmente é muito grande. Então, ele pediu várias medidas de urgência, que os senadores podem voltar agora para Brasília para ajudar na reconstrução do Estado. O senador Hamilton Mourão, que é o relator da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul, falou que volta agora com várias propostas e que tudo é muito urgente, que a situação do Rio Grande do Sul é muito urgente, que as medidas sejam tomadas com a maior urgência possível. O senador Cajuru também, que faz parte da comissão, sugeriu que cada senador doasse 10 milhões de reais das suas emendas para o Rio Grande do Sul, que só isso no Senado daria mais de 800 milhões de reais num ano, que seriam muito úteis aqui para reconstruir o Estado. Eu vou conversar com o presidente da comissão, que é o senador Paulo Paim. Senador, qual a sua conclusão dessa audiência pública aqui com o governador? O governador falou bastante das prioridades do Estado. Foi mais que produtiva. Tanto o governador Eduardo Leite como o prefeito Jairo Jorge de Canoas colocaram as suas preocupações, que essa crise é uma crise longa, um desastre climático como esse, acho que não tem comparação sequer a nível internacional. No Senado da República, deputados, aprovar os projetos que sejam de fato, que venham de fato e com rapidez chegar aqui no Rio Grande para com ele, que nós vamos selecionar os projetos dos senadores e como também aquelas que vieram aqui do Rio Grande, baseado nessa, para colocar com urgência na pauta deles, aquela ajuda emergencial, o auxílio para a construção das casas é fundamental. Teremos que construir aqui milhares de casas, de um lugar para o outro. As pessoas não têm, nesse momento, dinheiro para comprar o gás, não tem dinheiro para mandar reinstalar ou arrumar a luz, a água, que foi corroída pela força das águas. Aonde vão morar, aonde vão caminhar, aonde vão trabalhar. Tem o problema também do emprego, né? São milhares e milhares de pessoas desempregadas nesse período, porque as fábricas também ficaram debaixo da água. Então, é um processo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos ter uma parceria
muito grande entre todos nós. Uns falaram dos DIC para evitar novos procedimentos, né? Como foi o caso aqui de São Leopoldo. Aqui em Canoas, o Jairo Jorge, por exemplo, falou que é fundamental a reconstrução de casas e que essas casas estejam rapidamente qualquer casa para construção ainda vai 3, 4 meses. E nesse período eles ficam aonde? Nos centros onde eles estão instalados nesse momento, no ginásio, num colégio. Então precisa uma ajuda também para esse pessoal ficar nesse período até que possam retornar para suas casas, os filhos possam voltar para as aulas e eles possam retornar para o trabalho. Então é gigantesco. Aqueles que vieram aqui e viram pessoalmente o que está acontecendo, saem daqui com um compromisso muito grande, mas muito grande mesmo, de cada vez mais ajudar o nosso querido povo do Rio Grande do Sul. É muito trabalho aqui na volta, né, senador? O governador falou muito sobre a dívida, já que não houve o perdão da dívida, mas a suspensão, que ele precisaria de aportes do governo federal. Ele foi muito diplomático e eu fico aqui meus cumprimentos ao governador, que ele disse que, de fato, o que foi conseguido nesse momento, eu fui relator do projeto, foi de nós conseguirmos os 3 anos. Por 3 anos não se paga nada da dívida, não se paga nada. Agora, o que ele explica, bom, é não encaminhar para lá, que eles não tenham que mandar 11 bilhões todo ano para Brasília, né, para pagamento da dívida, mas que haja um outro reporte, como foi feito no tempo da pandemia, para sustentar a falta de produção, a falta de arrecadação aqui no Estado, porque as empresas também estão debaixo d'água e cai toda a arrecadação do Estado. Ele me deu, inclusive, um documento nesse sentido, que eu vou tentar que esse documento, chegando nas mãos do ministro Haddad, ele seja analisado, visto com carinho, para ver qual é a proposta possível para o momento. Mas pode ter certeza que o governo do presidente Lula está comprometido. Digo isso porque eu estou lá, conheço, sou da base do governo, está comprometido a ajudar o Rio Grande. Já ajudou bastante, mas há de ajudar muito mais. Certo, senador, muito obrigada, parabéns pelo trabalho aqui. Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade de vocês que vieram de tão longe para estar aqui conosco. Certo. Obrigada, senador. Eu vou conversar com a senadora Leila agora, que acaba de ser eleita líder da bancada feminina no Senado. A senhora lembrou muito das mulheres, falou muito da situação das gaúchas. É verdade. Assim, andando pelas instalações, alojamentos que nós fomos na visita anterior, eu conversando com algumas mães, da preocupação delas com relação aos filhos, a questão da estrutura. A maioria daquelas famílias que estavam ali tinham acabado de perder suas casas, sonhos despedaçados, né, despedaçados, aliás, e a preocupação com a educação dos filhos. Muitos ali estão em uma faixa etária já, que frequentam escola, e agora não tem muito o que fazer. Na verdade, essa maior preocupação você vê, está chovendo ainda, e você percebe que a preocupação delas falando comigo, senadora, aí, ó, a chuva continua, a chuva persiste. Então, essa angústia é muito grande. Você não tem como a gente ainda ver o tamanho, a gente sabe que é gigante, né, o que aconteceu aqui realmente no estado do Rio Grande do Sul, mas a gente só vai ter mesmo uma real situação, né, do que de fato aconteceu, os estragos de fato, só depois que a chuva parar, né, e nós estamos no inverno, isso é que é o mais preocupante. A senhora perguntou ao governador quais são as prioridades. Ele respondeu e eu queria saber o que a senhora volta agora para Brasília, quais são as prioridades na sua opinião? Eu acho que como presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós vamos nos debruçar, né, em pautas que envolvam essa questão da mitigação, que envolva essa questão das cidades resilientes. Nós realmente vamos ter que pensar o futuro, porque essa tragédia aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas eu salientei muito na fala também que já estamos tendo queimadas, né, seca, né, severa na região centro-oeste, seca também no Amazonas, enfim. O próprio Rio Grande do Sul teve seca, teve enchente, então isso é uma realidade. As mudanças climáticas, a emergência climática, ela realmente chegou para ficar e a gente vai ter que se adaptar. E como se adaptar? Buscando dentro da própria CMA um debate sério, transparente, menos ideológico, mais técnico, científico, com relação ao que está acontecendo com o mundo e principalmente com o Brasil. Para que não aconteça de novo. Para que não aconteça de novo, é o que nós pretendemos.
Muito obrigada, senadora. Bom trabalho. Obrigada. Senador Cajuru, venha conversar aqui com a TV Senado. Senador, o senhor fez uma proposta que cada parlamentar doasse um certo valor em emendas para ajudar o Rio Grande do Sul. Como foi? Bom, eu no primeiro dia que subi à tribuna do Senado Federal, fiz esse desafio aos 80 senadores e aos 513 deputados federais que não aceitam cortar em suas próprias carnes absolutamente nada, como economia de gastos e tudo mais, que esse não era um caso de cortar na própria carne, era de salvar carnes, salvar vidas. O que acontece aqui no Rio Grande do Sul é muito grave e a TV Senado foi muito feliz de ter vindo aqui e os senadores que estão aqui saem tendo uma outra noção, porque nós vimos quais são realmente as prioridades. Eu me preocupei demais e passou a ser prioridade para mim a questão da reconstrução das casas. Você viu, você acompanhou, é muita gente que perdeu casa de 20 mil reais, casa de 30 mil reais. Então, a minha missão seria o quê? Cada parlamentar que tem em média, no mínimo, 50 milhões de emendas por ano, eu esse ano tive 100, portanto, eu abri mão de 10 milhões, não fui criticado no meu estado, pelo contrário, fui elogiado. Se cada parlamentar fizesse isso, só do Senado nós teríamos 810 milhões para o Rio Grande do Sul investir na reconstrução de casas. Esse é o primeiro item, entre tantos outros. Se cada deputado fizer o mesmo, ou 10 ou 5, os 513, nós teríamos praticamente o dobro do fundo eleitoral das eleições desse ano, que eu propus para abrir mão de 50%, mas ninguém aceitou. Eu tomei pancada de todo mundo. Então, isso não custa nada, isso é o mínimo que você pode fazer e todas as pessoas nos seus estados vão ter a alegria de te cumprimentar. E saibam de uma coisa importante também, vocês aí do outro lado, em todo o Brasil, pela TV Senado. O povo gaúcho é um povo muito grato, né? A gente via o abraço deles em cada um, o agradecimento deles em cada um de nós, senadores, os 7 que vieram aqui, de 81, 7 que estiveram aqui. Isso para nós é a demonstração de que vale a pena você ser solidário com quem nunca vai esquecer da sua atuação, do seu gesto, e você vai estar agradando a sua consciência, porque o que acontece aqui, amanhã vai acontecer no seu estado. E certamente o seu estado vai precisar da solidariedade de outros. Então, concluindo, classe política, dê um exemplo, faça alguma coisa dos milhões que você tem de emendas, muitas delas não de forma generalizada, porque tem muita gente séria, tanto no Senado como na Câmara, principalmente no Senado, onde eu vivo. Mas tem tantos milhões que vocês desperdiçam, que vocês mandam, e esse dinheiro, esses valores são desviados, eu sei porque eu já acompanhei isso pessoalmente, como jornalista que também sou. Então, por favor, não custa nada a gente fazer essa nossa parte. O governador criou um fundo para receber essas doações de parlamentares e fez questão de dizer aqui para nós que ele prestará contas de centavo por centavo que cada parlamentar decidir e destinar ao Rio Grande do Sul. A minha parte eu farei, graças a Deus, e dormirei bem. Vamos aguardar as adesões então, né, senador? Vamos aguardar, ou então aquele que não tiver esse coração, pode ter certeza que eu vou falar mal dele a vida inteira. Obrigada, senador. Bom trabalho para o senhor. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 27, o Senado vai fazer uma sessão de debates temáticos sobre o que está acontecendo, sobre a tragédia aqui climática no Rio Grande do Sul. Você acompanhou, então, a transmissão ao vivo da audiência pública da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul, com os senadores e o governador do estado, Eduardo Leite. Nós voltamos às 19h30 com mais informações no nosso jornal Senado Notícias. Uma boa noite a todos.